Oi todo mundo! Eu estou muito feliz, muito feliz de ter voltado. Pra quem não sabe o porquê eu sumi, eu vou explicar rapidinho. Eu tive um inferno astral bem infernal agora neste ano. Além de eu ter torcido meu tornozelo, lesionado um ligamento e ter ficado 2 semanas sem conseguir fazer quase nada, com a perna imobilizada. Depois eu peguei uma virose que afetou a minha faringe, os meus ouvidos, e por último eu peguei conjuntivite, tudo na mesma virose, mas foi assim péssimo. Eu tava tendo que dormir sentada, porque se eu deitasse eu me sufocava. Foi legal? Não. E isso foi, tipo, eu fiquei 1 semana e meia com a virose, foi muito péssimo. Então, assim, junho foi um mês meio que jogado na lata pra mim. Mas o importante é que eu voltei e aqui estamos e eu estou um pouco mais organizada com os meus vídeos. Enfim, eu vou começar uma nova série que provavelmente vão ser 9 vídeos, que é inspirado nas casas de Westeros de Game of Thrones. Se você nunca viu Game of Thrones, você tá perdendo, e se você nunca leu, eu realmente recomendo que você leia os livros. Eu comecei a ler os livros depois que eu vi o primeiro episódio da primeira temporada, eu tô no segundo agora. Sem spoilers nos comentários, por favor. E eu tava muito indecisa se eu ia começar pelos Stark ou pelos Targaryen, porque são as 2 casas que eu mais gosto. E são as 2 casas que ficam meio que empatadas sempre que eu faço aqueles testes de que em qual casa de Westeros você mais se identifica. Eu decidi começar pelos Stark. Então, o brasão, eu vou me inspirar nas cores dos brasões das casas. Então, não nos personagens em si. Pode ser que talvez eu faça inspirar nos personagens, mas por enquanto não vai acontecer, é nas casas, nas cores dos brasões. E nós começaremos com o inverno está chegando, com os Starks. O brasão dos Starks, eu vou colocar uma foto lá embaixo se vocês não conhecem. E eu decidi fazer o resto do rosto natural só com uma cara de inverno, porque eles moram no norte do Westeros, que é tipo o mundo de Game of Thrones, e lá é muito frio, tanto é que o lema deles é o inverno está chegando, Winter's coming. E é isso, eu decidi usar também, então, as cores do brasão dos Starks. E o penteado foi inspirado na Sansa, realmente, no que a Sansa usou na série. Desculpa, eu tive agora totalmente esqueci, tive um lapso na série. E eu vou deixar ele linkado aqui assim que ele estiver no ar. E é isso, muito obrigada por assistirem, por tudo, eu espero que vocês gostem do tutorial. Se vocês quiserem saber mais updates da minha vida, eu ando atualizando muito mais no meu Facebook do que o meu Twitter, bem mais. Quem me segue no Facebook sabe, eu vivo postando umas coisas meio aleatórias por lá também. E todo mundo que me segue no Facebook meio que já sabia que tava vindo Game of Thrones, porque eu postei a dica. Então, se você quiser manter maior contato, o meu Face tá lá embaixo, junto do Tumblr e essas coisas. E é isso, muito obrigada, vamos ao tutorial, parar de enrolar, tchau! Para sombras em toda a minha pálpebra. Agora eu vou pegar um pedacinho de fita adesiva. Se você tiver pele sensível e achar que pode te incomodar muito usar fita adesiva, você pode usar micropore, que é aquela fita usada para fazer curativos. E para não ficar muito colante, eu vou colocar ela nas costas da minha mão primeiro, assim, dar uma pressionada e retirar, assim eu não fico com excesso de cola. E eu vou colocar um ângulo vindo para a pontinha do final da minha sobrancelha. Cuidado para colocar aqui por baixo dos cílios de baixo, para você não arrancar nenhum, porque isso iria doer bastante. Eu vou fazer um fundo com uma sombra cremosa, branca cintilante, que eu vou colocar com cuidado em aproximadamente 2/3 iniciais da minha pálpebra móvel. Então, desde o comecinho do lacrimal. Depois desse 1/3, eu vou utilizar também uma sombra cremosa, dessa vez um grafite. E eu estou aplicando com o meu mindinho, porque apesar dele não ser tão preciso, ele me permite uma aplicação menorzinha. Você pode também usar um pincel à vontade para isso. Colocando aqui no final, um pouquinho no côncavo. Agora, na minha paleta de 88 cores mate, da Pink Gloss, eu vou optar primeiro pelo branco. Em um pincel tradicional, eu coloquei ele na pontinha e eu vou colocar por cima da primeira sombra, desde o lacrimal, jogando até no côncavo.
seguida eu vou optar por utilizar um pincel que é quase como se fosse um lápis. Ele é mais pontiagudo, é mais fácil de trabalhar aqui próximo do côncavo. E eu vou utilizar o prata mais escuro da paleta. E vou passar por cima da onde eu coloquei aquela sombra mais escura, desculpa. Hoje eu estou complicada pra falar, acho que é porque eu não gravo vídeos faz tempo. E daí o hábito meio que não fica tão automático, por assim dizer. Mas eu espalho com movimentos circulares nesse 1/3 final. E jogo um pouquinho aqui no 1/3 final do côncavo já. Eu não elevo muito pra cima e nem trago pra perto do branco. Eu vou utilizar um pincel chanfrado agora pra próxima tarefa, porque ajuda muito. Eu vou pegar o meu preto opaco desta paleta e vou colocar bem aqui, próximo da fita adesiva, fazendo tipo um rabinho de delineado. E logo em seguida eu vou virar o meu pincel pra cima e esfumar isso pra dentro do prata. Fazendo bastante destaque aqui no canto externo. Agora, originalmente eu utilizaria o pincel pequeno que eu apliquei o prata pra mesclar, mas ele caiu no chão, porque eu sou desastrada. Então eu vou utilizar meu pincel tradicional e mesclar primeiro aqui, perto do branco, movimentos pra fora, pra não trazer o preto pra dentro do branco. Depois eu vou tirar o excesso de branco aqui e com movimentos circulares curtos, mesclar. Ao menos isso serve pra demonstrar que mesmo se você não tiver o pincel de esfumar, porque eu sei que muita gente não tem, procure um desses de aplicação de sombras comuns que seja mais fofinho. É um ótimo quebra-galho. Agora, eu também estaria utilizando o mesmo pincel que eu deixei cair no chão. Então, eu vou utilizar um outro que é um pouquinho mais fofo de esfumar, mas serve bem. E eu vou pegar um prata que é um pouco mais sutil da minha paleta de 88 e colocar em cima do preto e mesclar um pouco pra cima. Agora, aqui no centro, como dá pra ver, tem mais brilho. Essa aqui é uma sombra que tem uns flocos brancos, por assim dizer. Na verdade, é um pigmento, mas que combinava muito perfeitamente com este visual, quis usar. Então, escolha uma sombra branca, pode ser até um glitter branco, e pressione bem no centro da pálpebra móvel. Indo tanto um pouco para cima do branco, quanto para cima do preto e dos cinzas. Com este mesmo pincel fofo que eu esfumei o meu côncavo, eu vou pegar um pouco mais do branco e utilizar para iluminar. Agora, com um lápis preto bem macio, eu vou delinear de leve rente aos meus cílios superiores só nesse 1/3 final. E rapidinho, com o pincel chanfrado que eu apliquei o preto, eu vou esfumar esse delineado. Com o mesmo lápis, eu vou delinear na minha linha d'água. Com o pincel chanfrado, eu vou misturar um pouquinho do prata, um pouquinho do preto. E seguir aqui, logo abaixo deste finalzinho do preto, para marcar o canto externo, rente aos cílios inferiores. E eu posso tirar o excesso desse pincel e usar ali mesmo, mas no caso eu vou usar um fofinho menor, e vou misturar um pouquinho no verde pálido com o azul pálido da paleta, para conseguir um tom de verde bem gélido. Isso porque, às vezes, o brasão dos Starks, ele mostra o Dime Wolf por um pouquinho de verde no fundo branco, então é por isso. Eu vou curvar meus cílios, aplicar máscara e eu já volto. Ao resto do meu rosto, eu deixei minha pele bem matificada. Então, eu utilizei uma base que tem uma cobertura um pouco mais pesada. E eu preferi utilizar ela em pó, porque daí fica realmente bem opaco tudo. Agora, tanto para as bochechas quanto os lábios eu usei o mesmo produto. Eu usei um blush líquido, porque ele fica mais natural e uma cara mais de coradinho de inverno, que é o que eu quis por causa de Winterfell. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. A próxima casa que eu farei serão os Targaryen, o que eu estou muito animada. Eu estava muito indecisa entre fazer Targaryen ou Stark primeiro, e eu devo ter comentado isso na introdução, mas enfim.
O visual desse cabelo é inspirado na Sansa, da primeira vez que ela conhece a Cersei em Winterfell. E eu vou deixar ele linkado aqui assim que ele estiver ao ar. E é isso, muito obrigada por assistirem, por tudo. E eu tô muito feliz de ter voltado. E tchau! Eu esqueci de comentar, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu ia filmar um pouquinho das intros nesse fundo. Eu gosto desse fundo porque tem mais branco. E eu, por alguma razão, acho que fica melhor. E assim vocês podem ver algumas das minhas coisas por aqui. Esse canto eu meio que remodelei no meu quarto. Rapidinho, eu só reorganizei, por assim dizer. E eu gosto bastante. E sim, eu tenho miniaturas do meu pequeno pônei e não tenho vergonha disso. Eu quero ter mais 4 ali. Então, à medida que eu for achando os minis do meu pequeno pônei, vocês vão ver aquilo lá crescer. E eu vou achar demais.